cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o projeto Brasileirando, que depois de percorrer boa parte do território brasileiro, agora começa a exibir na FURB TV o resultado de tantas andanças. Para falar destas viagens e destes Brasis, dentro do Brasil, a nossa convidada é uma das integrantes do projeto, a Clara Mendes. Mas antes de começar a nossa conversa, vale destacar que as andanças pelo Brasil, sobretudo pelo Sudeste e Nordeste, ocorreu há mais de 6 anos, e revela aí um olhar sensível sobre os encontros com pessoas, culturas, histórias e memórias. E os registros estão documentados em filme que pode ser visto nas redes sociais. Basta procurar lá por Projeto Brasileirando. Mas o mais interessante nisso tudo é o desafio de viajar numa Kombi, carregando um grupo de artistas interessados em interagir com pessoas, vivendo com parcos recursos econômicos, mas com rico recurso cultural e histórico. E o Brasileirando foi dialogar e ouvir experiências e apresentar novas rotas de viagem. O projeto traz aí em sua bagagem preciosidades que precisam ser partilhadas, inclusive aqui no Cidadania em Debate. Mas vamos começar aqui explicando o projeto, quando surge e quem são os primeiros aventureiros. E aí, começar o nosso ponto de conversa aqui com a Clara por aí. Clara, boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Eu que agradeço. Você que é uma aventureira, explica como que surge o projeto. Então, a ideia principal, primordial, partiu da Teca, Teca Simon, grande amiga minha. A Teca e eu, há muito tempo a gente conversava a respeito da cultura brasileira, era uma influência inclusive da nossa pesquisa musical, da nossa pesquisa sonora, de ritmos e manifestações. E a gente tomou conhecimento de um festival que acontece todo ano em São Jorge, em Goiás, que se chama Encontro de Culturas Tradicionais. A gente fez uma visita informal, ainda não pelo Brasileirando, para esse encontro em 2011. Lá a gente conheceu como é um ponto de encontro de várias culturas tradicionais, a gente pôde conhecer e ali foi o primeiro estalo para a ideia de isso se tornar algo mais contínuo, assim. Em 2012, a Teca já estava decidida a voltar para lá e fazer disso uma viagem mais longa. E aí eu conversei com ela da gente unir o útil ao agradável, assim, porque ela viajaria de qualquer forma. E a gente tinha equipamento para filmar isso, para capturar o áudio, para capturar vídeo. E eu sugeri para ela da gente transformar isso num documentário. E aí a gente foi em busca de formas de viabilizar isso financeiramente, bem na corrida, mas no final das contas a gente conseguiu um patrocínio para fazer essa primeira viagem. E aí saímos de Blumenau com um grupo bem diversificado, com pessoas de diversas formações, tanto a gente que é da música, quanto o pessoal do audiovisual mesmo, pessoas da moda, das artes de uma forma geral, dá para dizer que era uma Kombi de artistas, assim. E não cabia todo mundo na Kombi para chegar até o nosso primeiro destino, que era Goiás. Então a gente dividiu esse grupo, uma parte foi até lá, de Kombi mesmo, e uma parte foi para encontrá-los lá, aí foi de avião, E a partir de lá a gente foi delineando o resto da viagem e decidindo para que lado que a gente ia. Então a ideia mesmo surgiu em 2011, eu diria. E as pessoas que passaram a integrar o projeto, como foi essa coisa de convidá-los? Qual o critério, se é que houve critério, Alguns foram convidados, outros se autoconvidaram e a gente achou ótimo. Porque o grande critério era o que você pode contribuir para essa viagem, Você pode contribuir na própria vivência. A gente não levava tanto em consideração a pessoa ter um conhecimento técnico, digamos assim, de audiovisual
ou da própria pesquisa, mas estivesse disposta a contribuir com esse coletivo, né? Então, na prática, a gente viu que cada um se virava para fazer de tudo um pouco. Como a gente teve que viver numa pequena comunidade durante um tempo, né? Esse nosso grupo se tornou uma comunidade. Cada dia um cozinhava, lavava louça, enquanto o outro estava editando o episódio, escrevendo texto, gravando narração. Então, a gente estava sempre em movimento, com mais de um papel para cada um. Então, o critério era a vontade de trabalhar, digamos assim. E definir onde gravar, que comunidade visitar, como tudo isso era feito? Então, como eu disse, nosso primeiro ponto de chegada, nosso primeiro objetivo era chegar em Goiás, em São Jorge, que é onde acontece esse encontro de culturas, que a gente já tinha ido em 2011. Lá a gente sabia que existia uma probabilidade de visitar a comunidade quilombola dos Calunga, que também a gente já tinha ouvido falar e já conhecia alguns integrantes dessa comunidade. Então lá nós decidimos que iríamos para lá, para os quilombola, que também é em Goiás, mas assim, fica mais ou menos 5 horas de onde a gente estava, porque para se chegar lá é bastante complicado, você só chega de Pau de Arara, é uma distância grande, considerável. E depois a gente decidiu que voltaria em direção ao sul para pesquisar um pouco da cultura caiçara, no Paraná. Então ali a gente entrevistou alguns mestres do fandango caiçara. E do Paraná a gente já meio que rumo de casa, Blumenau, só que antes a gente parou aqui no litoral para pesquisar um pouco da cultura do boi de mamão e também atrás, né, de algumas particularidades assim do catarinense. E, enfim, nossa primeira viagem em 2012 foi basicamente subir para Goiás, depois descer para o Paraná e Santa Catarina, sendo que 70% do tempo a gente ficou em Goiás, em 2012, porque ali tinha muita coisa para explorar. E qual cidade vocês ficaram em Goiás? A cidade mesmo, o município é Alto Paraíso, mas a gente distante ficou... de Goiânia? Eu não sei exatamente a distância de Goiânia. De Brasília dá mais ou menos 2 horas. E então ficamos um tempo em São Jorge, que é uma vila que faz parte do município de Alto Paraíso. E aí, mais um tempo dentro da comunidade Calunga. Ah, vocês conviveram lá na comunidade? Sim. Quanto tempo lá vocês ficaram na comunidade? Se for contar o tempo que o grupo todo passou, mais ou menos 2 semanas. Mas o grupo se desmembrou nesse momento. Alguns ficaram menos tempo, outros ficaram mais. Porque a gente foi para registrar os festejos deles da época de agosto, julho, que são festejos do calendário católico, né? Ali existe bem forte o catolicismo e o calendário dos santos e tudo mais, apesar de ter um sincretismo forte também, mas a gente foi para registrar essas festas. Quantos dias de festa rola lá na comunidade? Nossa, praticamente emenda uma festa na outra, então eles ficam festejando quase um mês, assim. Mas o auge mesmo são ali umas 2 semanas. Tá, nessas festas são músicas, danças, comidas, comercializam coisas? Isso. É assim, eles vão... É bem curioso porque eles têm as casas deles, mas eles criam como se fosse um lugar temporário para festa, para essas festas do calendário católico. Então eles se deslocam e vão todos, e lá nesse lugar temporário das festas eles já têm cada um a sua casinha construída para eles passarem esse tempo. A casinha de adobe, né, como é tradicional lá. Então se de um ano para outro a casinha começa, de repente sair um pedaço da parede, assim, vai lá e conserta com adobe mesmo. E eles ficam ali durante esse tempo. E ali rola... E tem turistas que vão lá acompanhar as festas? Muitos turistas. É o melhor momento para você conhecer a dança típica deles, né? A sussa. Para conhecer as músicas mais típicas deles. Qual que é a música mais típica lá? Não tem um gênero, né, típico deles.
tem bastante influência de um sertanejo, assim, né? O sertanejo realmente no sentido aquele mais antigo da palavra, mas ele já está bastante misturado com músicas mais de massa mesmo, populares, né? Então é uma mistura bem interessante e eles ficam ali completamente autossuficientes durante essa época da festa. Primeiro porque não tem energia elétrica ali nos Calunga. Água encanada também não tem, então a festa acontece toda com gerador, e aí fica o som do gerador o dia inteiro, assim, porque precisa, né? E também a água vai se virando, fica do lado de um rio, então a água que precisa busca no rio. Você gostou dessa experiência? Gostei bastante. Todo mundo do grupo tem uma história para contar dessa época ali nos Calunga, porque é inesquecível por vários aspectos, assim. Primeiro porque essa questão de não ter a energia elétrica, ela te faz ver um dos céus assim mais incríveis possíveis, porque não tem nada para atrapalhar, você vê as estrelas, né? Então o céu ali naquela região da Chapada dos Veadeiros é uma coisa incrível, maravilhosa. E para mim a experiência mais forte foi da dilatação do tempo, assim. A gente até conversava com isso porque a gente não sabia que dia que era, que semana que era, que horas eram. Porque você não fica mais preso no tempo relógio, assim, sabe? O tempo dá uma dilatada. É um outro tempo, né? É um outro tempo, porque tu não tem a energia elétrica, né? Então, quando é de dia, quando é de noite, é de noite. E você não tem essa coisa da televisão, né? Você não vai se guiar pelo horário do programa que passa na televisão. É o tempo da vida que está acontecendo ali, né? A desconstrução do tempo. Claro, a gente vai fazer um pequeno intervalo. E na volta, a gente falou aqui, né, como nasce o projeto, como o grupo de artistas sobe em direção a Goiás. A Clara integrou esse grupo. A Clara é uma musicista, juntamente com a Teca Simões, que é outra musicista. Agora, na volta do intervalo, a gente vai falar de uma integrante do grupo que só tinha 1 ano e 6 meses. A gente conta na volta, tá? Já voltamos.